Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, nessa série de vídeos em que nós estamos fazendo a leitura na íntegra do conteúdo da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Hoje nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo número 5 sobre as obras de Cristo. O texto na íntegra está no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Peço que você curta, comente e compartilhe com alguma pessoa que você julgue ter o interesse de conhecer o que aqui está sendo falado, tá certo? Peço também que você deixe aí nos comentários alguma indicação de tema que você queira ver ser abordado aqui, indicação de bibliografia ou algum assunto que nós possamos estudar conjuntamente, tá certo? Vamos logo para a leitura, capítulo 5, sobre as obras de Cristo. Cremos, professamos e ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Esses eventos distinguem o cristianismo de todas as religiões do mundo, pois o seu fundador continua vivo e vive para sempre. Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Sem a sua morte, sem a morte de Jesus, não haveria redenção, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sem a ressurreição, não haveria esperança para a humanidade. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. As obras de Cristo são amplas, mas aqui, neste capítulo, nós vamos focar na morte, ressurreição, ascensão ao céu e também nas implicações teológicas da morte expiatória e vicária em favor de todos os pecadores. O primeiro ponto vai falar sobre a morte de Jesus. Não se trata somente da morte de um justo, mas também de um sacrifício como oblação pelos nossos pecados que Deus propôs e recebeu como propiciação pelas nossas ofensas. O aspecto histórico está nos evangelhos. Então, sobre a morte de Jesus, está falando ali no evangelho. Os aspectos doutrinários estão concentrados nos livros de Atos, onde falam ali sobre muitos ensinos que os apóstolos trouxeram em diferentes contextos a respeito da morte e ressurreição de Cristo, nas epístolas e também em Apocalipse. O primeiro anúncio da vinda do Messias já previa a sua morte. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Um texto bastante conhecido que se encontra em Gênesis 3:15. Isso fala sobre seu sofrimento e também sobre a sua glória. Os detalhes são revelados progressivamente no transcorrer do tempo. O sofrimento e a morte de Jesus foram anunciados de antemão no Antigo Testamento por figuras e tipos, a começar pelo ritual do tabernáculo, e também foi apresentado de maneira direta quando os profetas falaram a respeito do ministério do Messias. O Novo Testamento ressalta o cumprimento dessas profecias. Logo, a morte de Jesus não foi algo de improviso, a morte de Jesus foi algo que estava premeditado, ou que estava, na verdade, projetado pelo próprio Deus, já desde a eternidade, como nós podemos ver em Apocalipse 13:8, se eu não me engano, que diz assim, né, que aqueles eram os que não estavam escritos no livro do Cordeiro que foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Então, a morte vicária é justamente o ponto sobre o qual vai ser tratado agora o segundo ponto. Morte vicária significa morte substitutiva, ou seja, morte em lugar de alguém. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento fundamenta-se na ideia de substituição, e essa transferência da culpa do pecador para a vítima é simbolizada pela imposição de mãos sobre a cabeça do animal, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. A descrição do Cordeiro da Páscoa, desde o êxodo do Egito, aponta para Cristo e o seu sacrifício. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Isso foi cumprido no Calvário. O Cordeiro Pascual foi sacrificado no Egito para a redenção de Israel, em lugar dos primogênitos. Todo mundo está lembrado daquela passagem, né? Que uma das pragas é justamente a morte dos primogênitos, tanto dos primogênitos dos animais como dos primogênitos dos seres humanos. Deus feriu os egípcios e livrou os filhos de Israel. Da mesma forma, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O caráter da morte substitutiva de Cristo é anunciado de maneira direta desde o Antigo Testamento.
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A palavra profética continua mais adiante dizendo: porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus via a si mesmo nessa profecia de Isaías. As iniquidades de todos os pecadores foram transferidas para o servo sofredor, mencionado nesse oráculo de Isaías. Sua morte foi em nosso lugar. Então, a principal característica da morte de Cristo é essa morte substitutiva, ou morte vicária, a morte de Cristo em nosso lugar. Cristo substituindo a nós nesse momento em que a justiça de Deus estava sendo satisfeita, tá certo? Ele morreu por todos, pelos pecados do mundo inteiro. O Senhor Jesus Cristo morreu em favor dos pecadores, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ao utilizar a expressão segundo as Escrituras, Paulo assevera que o sacrifício de Jesus representa a convergência do pensamento exarado no Antigo Testamento. O Senhor Jesus ofereceu-se como sacrifício voluntário e isso agradou ao Pai. Jesus não morreu de improviso. Essa é a principal mensagem, né? E uma das principais características dessa sua obra, a morte dele. Ele veio destinado a morrer e a morrer em nosso lugar, a morrer para satisfazer a justiça de Deus e aplacar a ira divina, tá certo? Terceiro tópico, a expiação. Cremos que Deus aceitou a morte de seu filho Jesus como expiação pelos nossos pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O termo expiação, ou o verbo expiar, refere-se a sacrifício para purificação e perdão dos pecados. Mas o significado primário dessa palavra é cobrir. Então, expiar é cobrir, cuja ideia é de cobrir com o sangue, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, os nossos pecados eram cobertos pelo sangue do Cordeiro lá no Antigo Testamento, né, na Antiga Aliança, e agora cobertos pelo sangue de Cristo, num sacrifício único que o nosso Senhor fez, certo? Esse ritual está no sistema mosaico. Assim, o sacerdote, por ela, fará expiação dos seus pecados que pecou e lhe será perdoado o pecado. Enquanto princípio é reafirmado no Novo Testamento. Isso é expiação, tá certo? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isso é chamado propiciação, o ato que apazigua a ira divina e satisfaz a santidade e a justiça de Deus, resultando no perdão dos pecados. Deus propôs Cristo Jesus para a propiciação por meio da fé no seu sangue. Logo, veja o que está acontecendo. O sangue de Jesus, o sangue é o que expia o pecado. O sangue do Cordeiro expiava o pecado na Antiga Aliança e agora o sangue de Cristo expia o pecado, ou seja, cobre o pecado na Nova Aliança. O fato do sangue de Cristo servir para isso é chamado de propiciação. Por quê? Porque diante desse sacrifício vicário de Cristo, nós temos aí a satisfação da vontade divina, a satisfação da justiça divina. A ira de Deus, ela é aplacada ou ela fica satisfeita ao ver que Cristo morreu por nós. O sangue foi derramado em nosso lugar. Consequentemente, Deus propôs Cristo para a propiciação, ou seja, para aplacar a ira dele, né, por meio da fé no seu sangue. Então, crendo no sangue de Cristo e no poder do sangue de Cristo, nós aplacamos a ira de Deus sobre as nossas vidas. Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Isso aí vai ter depois um capítulo sobre soteriologia. Claro que quando ele diz que é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, ele não quer dizer que todos os seres humanos já estão automaticamente salvos. A ira divina é a reação da santidade de Deus ante a pecaminosidade humana. A expiação é o meio para aplacar essa ira, e a propiciação é o resultado do amor de Deus. Esse amor foi a causa do envio do Filho para a propiciação. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O atual capítulo
3 da lição da escola dominical está falando justamente sobre a morte de Cristo e, na verdade, o combate a algumas heresias que falam contra a vinda corpórea de Cristo e também contra a sua morte e ressurreição. Vou deixar aqui no card um link para vocês poderem assistir o episódio que o meu amigo Joebson lá fez com o nosso irmão também, a respeito desse capítulo número 3, que pode basear muito bem os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical e também nos ajudar a compreender e a combater essas heresias que podem se levantar e podem querer enfraquecer a nossa fé. Então, o capítulo número 4, ressurreição, o ponto, na verdade, né? Número 4, ressurreição e ascensão de Cristo. Cremos e ensinamos que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas aos seus discípulos por espaço de 40 dias. A ressurreição de Jesus foi corporal, conforme profetizado no Antigo Testamento, anunciado de antemão pelo próprio Senhor Jesus, testemunhado pelos apóstolos. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Essa promessa divina cumpriu-se, como testificou o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Além dos apóstolos, Jesus apareceu a Saulo de Tarso e a Tiago, e ainda a mais de 500 pessoas. A expressão segundo as Escrituras significa que esses acontecimentos estavam no cronograma divino e foram registrados de antemão no Antigo Testamento. A morte e a ressurreição de Jesus são os principais elementos que distinguem o cristianismo de todas as religiões da terra, pois Jesus, seu fundador, vive para sempre. Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. A sua morte vicária seria destituída de significado teológico se ele tivesse permanecido na sepultura. Aquele corpo que foi crucificado não pôde ficar na sepultura. Essa ressurreição significa a glorificação e exaltação de Jesus, a vitória esmagadora sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. A morte e a ressurreição de Jesus são o centro da pregação do Evangelho. A ascensão vitoriosa de Cristo ao céu é a coroação de seu ministério. Após sua morte e ressurreição, foi elevado ao céu, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu, e assentou-se à direita de Deus, onde se encontra até hoje. E aí vamos para o quinto ponto e último, o valor do sacrifício de Jesus. O Senhor Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. A vítima do sacrifício foi ele mesmo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E não foi um animal, pois o sangue de animais não seria suficiente para pagar tão alto preço. Por isso Jesus submeteu-se a si mesmo como sacrifício, fazendo expiação com seu próprio sangue por todos os seres humanos, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Novamente eu reitero a grande oportunidade que se tem de assistir ao EBDcast justamente falando sobre isso, sobre a natureza de Cristo, a sua vinda corpórea, tá certo? O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Como homem, ele viveu e sentiu as necessidades humanas. Nasceu de uma mulher, embora tivesse sido gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento virginal foi natural, como de qualquer ser humano, e ele cresceu em estatura e em sabedoria. Sentiu sono, sentiu fome, sede, cansaço. Ele sofreu, chorou, sentiu tristeza e angústia. Jesus teve mãe humana, além de irmãos e irmãs coouterinos, dando provas materiais de ter corpo humano, sendo feito semelhante aos homens, mas sem pecado. Então veja, é importante você fazer a consulta do texto na íntegra, porque aqui há diversos versículos que estão embasando esses trechos, tá certo? Então, sentiu sono, tem um versículo. Sentiu fome, tem um versículo. Sentiu sede, tem versículo. Cansaço, versículo. Sofreu, tem versículo. Chorou, versículo. Sentiu tristeza e angústia, tem versículo. Teve uma mãe humana, além de irmãos e irmãs coouterinos, tudo baseado em versículos. É que é importante, né, a gente observar que tem uma certa marcação de posição contra a ideia de que Maria não teve nenhum outro filho a respeito de Jesus. Teve sim, é isso que a nossa igreja crê e é isso que a Bíblia nos diz, tá certo? Então, o valor de sua morte é suficiente para salvar todos e cada um dos pecadores. Porque é importante fazer essa distinção entre todos e cada um.
cada um dos indivíduos que se puserem à disposição de aceitar a Jesus Cristo e crer no seu sangue para a propiciação dos seus pecados, pode ser salvo, mas não significa que todos estão automaticamente salvos a partir do momento em que Cristo morre na cruz. Assim, ele pôde expiar o pecado do povo, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, conforme Hebreus 2,17. Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Sendo Deus e homem, Jesus não conheceu o pecado, mas fez-se pecado por nós. Versículo também embasando aqui. Assim sendo, o sacrifício de Jesus é de um valor infinito e ilimitado. Sua morte pode expiar os pecados da humanidade inteira. A morte de Jesus pôs fim à inimizade entre Deus e a humanidade. E isso é chamado reconciliação. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então veja só, Cristo Jesus é aquele que por meio de sua morte pode nos reconciliar a Deus. E essa é a sua principal obra. Por que é importante haver a marcação a respeito disso? Porque em muitos contextos está se atribuindo outras coisas como sendo a obra ou a função principal de Jesus. A função principal de Jesus não é nos abençoar, a função principal de Jesus não é nos dar um carro, uma casa, não é nos dar bênçãos materiais neste mundo. A função principal de Jesus já foi cumprida na cruz do Calvário e todo aquele que aceitou a Jesus já recebeu a maior bênção que pode receber, que é a reconciliação com Deus. Através do seu sangue, Cristo pode cobrir os nossos pecados se nós nos entregarmos a Ele, e a partir daí seremos reconciliados ao Pai. E o que é ser reconciliado ao Pai é ter de volta a vida e a possibilidade da vida eterna. Então eu peço a você que curta esse vídeo, comente aí alguma coisa que você queira, né? Se você chegou até aqui, comente o valor do sacrifício de Jesus, é maior do que eu podia pagar. Então muito obrigado, semana que vem deve ter outro vídeo aí, tá certo? Tchau, tchau.